Aquele nortista partido de pena de longe da cena. Adeus meu lugar. No dia seguinte já tudo em brasileiros e nordestinos. Eu quero fazer aqui, trazer uma lembrança da história de uma música que retratou muito bem o sentimento de um homem e da sua família que foram obrigados a deixar a sua terra para fugir de uma seca violenta que aconteceu no Nordeste, certo? A composição dessa música é de Patativa do Assaré. É um poeta nascido em 5 de março de 1909 no sítio Serra de Santana, uma pequena propriedade rural lá no município de Assaré, por isso aí Patativa do Assaré, era no sertão do Ceará. O seu nome de batismo era Antônio Gonçalves da Silva, né? E seus pais eram Pedro Gonçalves da Silva e Maria Pereira da Silva, todos agricultores. O Patativa do Assaré foi o segundo dos 5 filhos desse casal. E ele ficou cego do olho direito quando ele tinha 4 ou 6 anos de idade, tá? Por causa de um sarampo que ele contraiu, uma doença terrível, né? Que parece que hoje está voltando. Infelizmente, quando ele completou 8 anos, o pai dele morreu, né? E ele foi trabalhar na roça usando a enxada, tá? Então, sem tempo para estudar e morando na roça, ele, quando tinha 12 anos, frequentou somente por 4 meses a escola, tá? Escolinha no interior. Mas foi um tempo suficiente para ele aprender a ler, a escrever e se apresentar nas festas do interior, né? Declamando sua literatura de cordel. O apelido surgiu justamente porque as pessoas comparavam a beleza e a sonoridade de seus versos ao canto da patativa, né? Patativa é um pássaro da fauna nordestina. Então daí é que passou a ser o Patativa do Assaré. Tá certo? Então vamos falar aqui da música A Triste Partida. Essa música é um retrato do drama da seca no Nordeste e da migração forçada de muitas famílias para os estados do Sudeste, especialmente São Paulo. A letra, como já disse, é de Patativa do Assaré e nasceu de uma literatura de cordel. A melodia, contudo, foi de Luiz Gonzaga, isso aí lá em 1964. A composição detalha a dor dos camponeses, né? O pessoal trabalhava na roça, no interior, com uma dificuldade tremenda e que foram obrigados, por causa daquela seca, a vender seus animais aos fazendeiros ricos, né, que chegavam lá e tal, compravam tudo a preço de banana, daquilo que era a riqueza deles. E esses fazendeiros tinham lá as suas condições, né, as suas condições de dar água para os porcos, bodes, o rato, galinha, etc., que eles compravam dos pequenos produtores que estavam correndo da seca. Então, sem condições de manter a família, e até sem ter água para dar de beber, para ninguém mesmo, nem para a própria família, esses homens fortes, né, sentindo-se sem saídas, precisavam abandonar a sua terra natal em busca da sobrevivência lá em São Paulo. Foi assim o caminho de muitos deles, certo? Então vamos falar aqui do significado da composição. A letra detalha o ciclo da seca. Veja só, as pedras de sal em busca de chuva. O que é que significa isso? A frustração com a barra, outra ideia. A venda dos animais, o sofrimento das crianças no trajeto. Tudo isso é bem detalhado nessa letra. A música termina com o medo do desconhecido, né? E a esperança de um dia retornar ao Nordeste, caso as coisas não dessem certo lá no Sudeste, né? A música começa assim:
Setembro passou com outubro e novembro. Já estamos em dezembro, meu Deus, que é de nós. Assim fala o pobre do seco Nordeste, com medo da peste e da fome feroz. Certo? Então aqui ele cita... Joga família, chegou o triste dia, já vai viajar. A seca terrível que ele cita o quê? A 13 do mês ele fez experiência. Perdeu sua crença nas pedras do sal. O que é isso aí? Isso aí é uma antiga crendice nordestina para tentar prever as chuvas. Na véspera do dia de Santa Luzia, que é 12 de dezembro, o sertanejo colocava lá 6 pedras de sal grosso, né? Lá no alpendezinho, no terracinho dele. Essas pedras deviam amanhecer no dia 13 de dezembro, né? Dia de Santa Luzia, e como passaram a noite todinha lá no sereno, entre aspas, né? Eles tinham uma ideia, porque se essas pedras tivessem se diluído, tivessem assim, tirado todo, desaparecessem do sal, né? Sinal que seria um inverno espetacular. Contudo, se não alguma delas ficasse sem ainda inteira, era sinal que aquele mês, porque eram 6 pedras, cada pedra um mês, né? De janeiro a junho. Então, lá eles sabiam, se a pedra de janeiro lá ainda continuava inteira, porque em janeiro não ia chover. E assim por diante. Acreditava-se, então, desse jeito, que as pedras amanhecessem derretidas ou úmidas indicavam os meses chuvosos. E as secas previam a estiagem naquele mês. Essa frase, perdeu sua crença nas pedras do sal, simboliza a desilusão e a perda de esperança do sertanejo diante da seca severa. Aí, continuando, mas noutra esperança, com gosto se agarra, pensando na barra do alegre Natal. O que é isso? O termo barra é uma antiga expressão sertaneja que indica o horário em que o dia amanhece ou o aspecto do horizonte. Né? Você olha assim, tal, vê aquela barra lá, você sabe se ali vai chover ou não. E na ideia deles, né? A barra do dia. Então ali eles sabiam se prometia chuva ou não. Eles passam as festas de fim de ano pensando na barra do alegre Natal. Ou seja, o Natal era para chover. Esperando ansiosamente o horizonte clarear com nuvens carregadas, né? E trazer a chuva para salvar a plantação. Contudo, a chuva não vem. O Natal passa e o sertanejo acaba perdendo as esperanças. Aí continua a música. Rompeu-se o Natal, porém a barra não veio. O sol, bem vermelho, nasceu muito além. Apela para março, que é o mês preferido do santo querido Senhor São José. Mas nada de chuva, tá tudo sem jeito, lhe foge do peito o resto da fé. Veja bem, o significado de São José vai além da religião e representa um símbolo de esperança para a agricultura sertaneja e o chefe da família sagrada. Aqui o sertanejo, sofrendo com a seca, apela para o dia 19 de março, que é o dia de São José. Esse é o mês preferido do santo querido. Então, a tradição nordestina reza que se chover nesse dia, o inverno, ou seja, a estação das chuvas, né, será bom e haverá fartura na colheita. É isso aí, meus irmãos. Minha intenção não é mudar o modo de pensar dos sulistas, os séculos de comentário desqualificando nordestinos. É uma mancha indelével nas suas mentes. Infelizmente, até mesmo alguns nordestinos que melhoraram de vida difamam seus próprios conterrâneos, as suas origens. Tá certo? Vamos refletir sobre isso. Shalom do Pai.